seguinte. Maria fez uma massa para mini pizzas. Abriu a massa e sobre a massa, na forma de um triângulo, ela abriu a massa na forma de um retângulo. Okay? E esse retângulo tinha 60 de largura e 80 de comprimento. Para as mini pizzas, foi utilizado um cortador redondo de raio igual a 5 centímetros. A massa das sobras foi novamente aberta e cortada no mesmo tamanho das anteriores. O máximo de pizzas, ou máximo de mini pizzas, lembra o máximo que ele está pedindo, tá? De mini pizzas cortadas de massa de mesma medida, utilizando o π igual a 3,14, foi de... Bem, aqui é o seguinte, essa questão ela é assim. Você tem um retângulo, bom, ele diz aí que a gente tem um retângulo. Então, esse retângulo é um retângulo de área 60 por 80. E depois que ele abriu esse retângulo, ele fez mini pizzas circulares, redondas, circulares, com raio 5. E aí ele fez os cortes bem rente, o máximo que ele conseguiu. Então aqui é muito engraçado. Vamos dividir. A primeira situação é a seguinte. A primeira coisa é calcular a área do retângulo. A gente já sabe. A área do retângulo vai ser base vezes altura. No nosso caso aqui 80, 60 vezes 80, ok? 60 vezes 80 vai dar para a gente aqui uma área de 4.800. Confere? 4.800 centímetros quadrados. Essa aqui é a área total do retângulo. É a área da massa. Certo? 4.800. Bem, a área da mini pizza, eu preciso saber quanto é a área da mini pizza para eu poder saber quanto eu vou tirar. Ou quantas mini pizzas dá com essa área aí. Aí vem aqui a nossa segunda situação. A nossa segunda situação é a área do círculo vai ser πr quadrado. Essa aqui é a área do círculo. Ele me deu o π, valendo 3,14, e me deu o raio. Então, a área circular aqui vai ser 3,14 vezes o raio. O raio é 5 centímetros. Lembre, raio 5 centímetros. Então, fica 5 ao quadrado. Então, a área circular aqui, fazendo todas essas contas, 5 ao quadrado, que dá 25 vezes 3,14, vai dar 78,5 centímetros quadrados. Então, observe, 4.800 é de todo o retângulo. 78,5 são das mini pizzas. Então, o que é que ele me dá aqui? Ele me dá o seguinte, ó. Vamos pegar aqui um retângulo, vamos só fazer uma ideia aqui. Pega um retângulo aqui de 60 por 80 e essa mini pizza vai ser circulares aqui, ó, certo? Vai ficar assim, ó. Aí, observe que tem uma sobra. Ó, tem umas sobras aqui, ó. Isso que sobra entre as mini pizzas tem que ser contado também. Mas quanto é essa sobra? Essa área de sobra, eu posso fazer essa conta depois que eu fizer a seguinte situação. Quantas vezes esse círculo cabe dentro dessa área retangular? Quantas vezes ela cabe? Ora, para mim saber quantas vezes uma coisa cabe na outra, eu preciso fazer a divisão. Então, nesse caso aqui, basta eu pegar 4.800 e dividir para 78,5. Aqui eu vou ter exatamente 61,14. O que é esse 61,14? São 61 mini pizzas. Mini pizzas, ok? Marileno, bem, eu peguei essas 61 mini pizzas e tem sobras. Observe, vai dar 61 mini pizzas mais sobras. Ok? Ora, mas essas sobras vai dar quantas mini pizzas? Não preciso nem fazer a conta. Por que que eu não preciso? Porque todas as alternativas são menores que 61. Então, se eu pegar 4.800 e dividir para 78,5, que é o tamanho de uma pizza, e aqui é o tamanho da área total, eu vou ter 61,14 mini pizzas. Nesse caso aqui, o nosso gabarito aqui, ó, letra A, né? O máximo de pizza cortadas da mesma medida utilizando esse π é, então, 61. O máximo, ok? O resto tudo é menor que 61. Então, não pode ser as de baixo, só pode ser a letra A. Então, no nosso caso, o gabarito aqui é a letra A. Show?
As provas da professora Rita valem 10 pontos para um determinado número de questões. Como no dia da prova ela chegou atrasada, para não prejudicar os alunos, ela resolveu retirar 4 questões da prova, né? E deixou a prova valendo 8 pontos, né? Mantendo assim o mesmo valor de cada questão, ó. Mantendo o mesmo valor de cada questão. Nesta situação, o número de questões da prova original era, vamos lá, o que a gente pode deduzir nisso aí? A gente pode pensar no seguinte, ó, que o número de questões vezes os pontos vai dar quanto? 10. Quer dizer, aqui no caso aqui é o total de pontos por questão, né? Então aqui eu pego o número de questões vezes o valor do ponto de cada questão, vai dar igual a 10. Bom, essa equação é isso aqui. Número de questões vezes a pontuação em cada questão é igual a 10. Ele diz aqui que a pontuação era 10, beleza? Depois ela diz aqui que ela chegou atrasada e retirou 4 questões. Então, na prova original, se você acertar o total de questões vezes o total de ponto em cada questão, você vai ter 10 pontos. Beleza. Como ela retirou 4 questões, então, na segunda situação, vai ficar Q menos 4. Observe, Q menos 4. Vezes o total de pontos. Tá bom? Esse total de pontos vai ser o mesmo. Ele diz aqui, ó, o mesmo valor para cada questão. Então, é 4 questões, ou o total de questões menos 4, vezes P. É o mesmo P. Esse P aqui de cima é o mesmo P de baixo. Só que agora a prova vale quanto? 8. Então, antes, o total de questões vezes os pontos dava 10. Agora, o total de questões menos 4 vezes o mesmo total de pontos vai ficar 8. Marilene, como é que eu resolvo isso? Bem simples. Se isso aqui é P, você pode isolar o P. Então, nessa primeira aqui, P vai ser igual a 10. Se o Q está multiplicando, o Q vai passar dividindo. Ó. Então, na primeira questão, eu sei que P é igual a 10 dividido para Q. Na segunda equação, eu vou ter o seguinte. Vou isolar o P de novo. P vai ser igual a 8 dividido para isso aqui. Q menos 4. Ó. Pronto. Agora eu quero que vocês observem uma coisa. Nessa primeira, P é igual a 10 sobre Q. Na segunda, P é igual a 8 sobre Q menos 4. Observe que eu tenho duas equações. Eu tenho a equação 1 e a equação 2, que ambas são iguais a Q. Ora, se ambas são iguais a Q, eu posso dizer com muita naturalidade que esse cara aqui, ó, e esse cara aqui são iguais, ok? Então, eu posso escrever o seguinte, que 10 sobre Q vai ser igual a 8 sobre Q menos 4. Marilene, você pode fazer isso aí? Posso não, eu devo. Por quê? Porque é daqui que sai a resolução do meu problema, ok? Vou trazer para cá. Bem, aqui, cara, é igualdade de frações, então eu multiplico em x. Eu vou multiplicar logo 10 aqui, ó. 10 vezes o parêntese, então vai ficar 10 vezes Q menos 4, igual Q vezes 8. Então vai ficar 8Q. Aplica aqui a distributiva, 10Q menos 4 vezes 10 dá menos 40. Menos 40 igual a 8Q. Esse 8 está subtraindo, vem para cá, está somando, vem para cá subtraindo, e o menos 40 passa para lá. Então, eu vou ter 10Q menos 8Q igual menos 40, passa 40. Então, aqui dá 2Q igual a 40. Q vai ser 40 dividido para 2, e aí a gente chega no total de questões original, 20 questões. Bom, então nesse caso aqui, vai ser 20 questões e o nosso gabarito é a letra B de bola. Show? Um barzinho em São Paulo registrou
no penúltimo final de semana, o consumo de bebidas e colocou a tabela abaixo. Então, suco, 36, cerveja, 87, refrigerante, 72, bebidas alcoólicas, 78, outras, 27. Aí ela diz: no último final de semana, a bebida de maior consumo da tabela acima teve o seu consumo triplicado e as outras bebidas não tiveram alteração. Beleza, vamos lá. Diz o seguinte, que a bebida com maior consumo na tabela teve o seu valor triplicado no último final de semana. Podemos dizer que a porcentagem de consumo de bebidas mais consumida foi de aproximadamente. Ora, ele quer saber qual é o percentual do consumo de bebidas, né, que foi mais consumido. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é quanto foi consumido nesse final de semana. O total. Bom, vou colocar aqui, ó, total. E quem é o total? Bem, aqui, a que foi mais consumida foi cerveja, 87. Concorda? Então, foi mais consumida foi cerveja. Então, suco permaneceu a mesma coisa, 36. Mas a cerveja foi 87, e só que ela foi o triplo. Ora, o que é o triplo? É 3 vezes. Então, esse 87 aqui vai ser 3 vezes 87 o consumo dele. Mais o refrigerante, 72, continua 72. O 78, que é outras bebidas alcoólicas, 78. E o 27 continua 27. Bem, esse total aqui, aí preciso fazer essa multiplicação primeiro, que dá 261. Fica 36 mais 261, mais 72, mais 78, mais 27. Isso aqui tudo somado me dá 474. Esse é o total, ok? Agora ele diz o seguinte, qual o percentual? Ó? Qual é o percentual da bebida mais consumida? O percentual de quem? De 261. Então, nesse caso, o percentual, basta fazer 261 sobre o total, 474, e aqui eu multiplico por 100. Cara, essa multiplicaçãozinha aqui vai dar 26.100 dividido para 474. E nesse caso aqui, a gente vai ter um total de 55,06%. Ok? Então, se você observar, 266, ele é quase o mais da metade de 474. Então, se ele é o mais da metade, 55 é alguma coisa. Nesse caso aqui, a gente poderia ficar confuso entre o C e o D. Mas está aqui, ó, letra D, que ele fala aproximadamente, letra D. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D de dado. Beleza, turma? A diferença, vamos lá, vamos começar aqui. A diferença, primeiro, subtração entre 12,83333 e 5,171717 é equivalente à fração. A primeira coisa que tu vai fazer é isso aqui. É 12,83333 e aí vai, menos 5,171717 aí vai. Escreva isso. Bom? Marilene, esse número aí tudo é infinito, como o diabo é que nós vamos fazer isso aí? Pois pronto, aqui a gente vai fatiar. Esse tipo de questão, você tem 1000 formas de resolver e talvez o meu que eu vou apresentar aqui seja o mais grande, o mais longo. Mas ele não usa as regras, que tem umas fórmulas para resolver esse tipo de questão. Bom, eu aconselho você a dar uma olhadinha em fração geratriz, né? O nome desse assunto aqui é fração geratriz, que é um decimal periódico e infinito. E aí eu aconselho vocês a dar uma olhadinha em fração geratriz. Então, essa daqui vai ficar o seguinte. Observe, 12,83333. Isso aqui eu posso escrever assim, ó. 12. Acho que eu vou escrever aqui embaixo, porque a gente vai ter que usar muita folha hoje. Ó, 12,83333
8, 3, 3, 3 e aí vai. Ok? Eu vou escrever aqui, vou até apagar aqui essa parte. Vamos escrever eles em pedacinhos aqui, bom? Observe. Cadê? Desenhar bem aqui. Esse 12, vamos pegar esse 12 aqui e escrever ele assim, ó, 12 mais... Aí, se eu tirei o 12, aqui fica 0. Tirei a parte inteira, fica 0. Então, fica 0,8333 e aí vai. Bom, bem, aqui ainda fica complicado. Mas observe esse 8 que está sozinho aqui, está sobrando aqui, ó. Então, esse 8 eu também vou tirar ele. Vou expressar isso aqui como outra operação de soma. Então, vai ficar 12 mais, observe, 0, 0, aí eu deixo o 8 aqui. Pronto, eu peguei só o 8, mais o restante que sobra. Então, sobra 0 aqui, vírgula, eu tirei o 8, 0, e aí sobra o 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ó. Isso daqui que eu escrevi, essa soma, é uma forma, isso aqui, ó, é uma forma de você representar essa dízima. Ok? Vou dar um exemplo. Olha o número aqui, ó, 137. Como é que eu posso representar esse número como uma soma? Eu posso pegar o 1, que é 100 unidades, mais eu posso pegar o 3, que é 30 unidades, e eu posso pegar o 7, que é 7 unidades. Então, observe que o 137 eu estou representando 100 mais 30 mais 7. É o mesmo que eu estou fazendo aqui. 12,83333, eu estou pegando 12, mais 0,8 mais 0,0333. Só separei. Observe que o 12 eu sei quanto é 12. Então, 12, eu posso dizer que 12 é 12. Aqui, ó. Mais o 0,8 eu posso escrever aqui como uma fração. 8 sobre 10. Mais o 0,3333, aqui é que talvez complique. Mas tem uma observação a ser feita. Observe uma coisa. Esse 0, ou se eu tivesse assim, 0,333 e aí infinito, isso aqui ficaria simples. Quem é que se repete? O 3. E aí eu vou e divido por 9. Como se é só o 3 que se repete, eu faço isso. Bem, se eu tivesse 0,34, 34, 34, isso aqui quem é que se repete? O 34. Então vai ser 34 dividido para duas casas decimal, então é 2 noves. Ok? Só que aqui tem um zero no começo. Tem um zero aqui no começo. E esse zero, ele vem aqui para o 9. Então, esse 0,0333 infinito, ele vai ficar 3, que é o que se repete, dividido. Quem se repete é só um número, então é só um 9. Só que tem um zero no início, então vem um zero para cá. Ah, tio, então se fosse assim, 0,00222, como é que ficaria? Ficaria o cara que se repete, 2, dividido para 9. E aí são dois zeros aqui? São, então bota eles dois aqui, ó. Tá? Então esse é o conceito, essa é a ideia, ok? Vou apagar aqui esses exemplos que a gente escreveu. A gente tem que ficou 12 mais 8 sobre 10 mais 3 sobre 90. Esse aqui é esse cara aqui, ó. 12 mais 8 sobre 10, que é a mesma cor do 0,8, mais o 3 sobre 90. Essa daqui é a minha primeira estrutura de soma. Mas observe, ele quer uma subtração, né? Então é isso aqui menos a outra coisa que eu vou buscar agora, que é esse outro número aqui em cima. Quem é esse outro número? É 5,171717. E aí vai. Ah, Marilene, então, separando, como você me ensinou aí nessa primeira questão, vai ficar 5 mais, que é a parte inteira, mais. Se eu tirei a parte inteira, então fica 0, e quem é que está se repetindo? 17, 17, 17. Então fica 17, 17, 17, e aí vai. Top, Marilene. Bem, esse 17, como é isso aqui? Como é que faz? Lembra do que eu disse? Duas casas decimal, então vai ficar 5 mais 17 sobre... Quantos estão se repetindo? 2. Então aqui é 9 e 9. Beleza? Simples assim. Então, Marilene, então quer dizer que é isso aqui, é isso aqui. O que a gente tem aqui? Que esse cara aqui, essa estrutura aqui, ó,
é o 5,171717. Então, vai ficar 5 mais 17 sobre 9. Pronto. Olha aí, ó. É isso que o cara quer que você faça nessa questão. Essas duas continhas aí. Bom? Marilene, todas as questões de geratriz, dá para fazer desse jeito aí? Todas as questões de geratriz, você consegue fazer desse jeito aí. Sem problema nenhum. Ok? Beleza. Vamos lá. Bem, aqui eu não vou fazer mais contas. Eu vou só indicar, tá bom? Essa primeira aqui, que eu vou indicar de verde, essa primeira aqui, ó, ela fica assim. Depois que você fizer todas essas contas, vai ficar uma fração 1.155 dividido para 90. Essas três números, 12 mais 8 sobre 10 mais 3 sobre 90, se você fizer essa conta, dá 1.150 sobre 90, menos essa daqui. Ok? Essa daqui vai ficar 512 sobre 99. Bom? E essa conta que a gente está vendo aqui, quando você terminar de fazer ela, vai dar 1.517 sobre 198. Ok? Fica essa continha aqui. E aí a gente chega aqui no nosso gabarito. Ó, letra D de dado. Diz o seguinte: para o preparo do suco de abacaxi, é utilizado um suco concentrado de abacaxi, em que, para cada litro, aí é que vai escrever um detalhezinho, uma relação. Para cada litro de suco concentrado, deve ser adicionado 3 litros de água. Aqui, ó, deve ser adicionado 3 litros de água. Se no suco concentrado existem 20% de polpa de abacaxi, então a porcentagem que o volume final de polpa de abacaxi no suco é de. Bem, aqui é o seguinte, 1 litro concentrado, aqui é interessante essa questão. A gente pode ver o seguinte, ó. Vamos escrever assim. Vamos colocar, olha meu Deus, mudou o que aqui? Desenhar, pronto. A primeira continha, a primeira ideia que a gente vai colocar é o seguinte, ó. 1 litro de suco concentrado, ele pode ser dividido em duas coisas, em duas situações, ó. Esse 1 litro de suco concentrado, ele é dividido assim, ó. 20% de polpa, vou escrever aqui, ó. 20% de polpa e 80%, óbvio, né, que se é 20% de polpa, 80% a gente pode botar água. Bom, tá água. Esse 20% é 0,2 e 80% é 0,8. Aqui de polpa e aqui de água. Eu espero que esteja ficando claro para vocês. Essa é a primeira coisa. Beleza? Só que tem um detalhe. Deixa eu apagar aqui esse igual aqui. Só que tem um detalhe. Olha o que ele diz aqui. Foi adicionado 3 litros de água. Então, nessa coisa aqui, a gente colocou mais 3 litros agora de água. Ok? De água. Marilene, como foi que ficou agora? Observe, aqui é só água. Só água. Beleza? E agora, como é que a gente vai fazer? Que ele quer saber o percentual de polpa no final. Bem, água é só água. Então, isso aqui é litro. Litro. Bom, 1 litro, 0,2 litro. Aqui, 1 litro, 0,8 do litro. Não sei se vocês estão chegando a compreender. Então, mas aqui a gente vai pegar, ó, eu vou igualar essa conta. Observe, em 1 litro eu tenho 20% de água, ou 20% de 1 litro é polpa. Então, a gente tem aqui 20%, 200 ml. 200 ml de polpa, ok? Polpa. Mais 800 ml de água. Ó, 800 ml de água. Mais 3 litros aqui, ó. Mais 3 litros
de água, bom? Que não é 3 litros, é 3.000 ml de água. Então, observe, se eu somar tudo, isso aqui vai ficar 200 ml de polpa, mais isso daqui de água, 3.800 ml de água. Então, o final é isso aqui, ó. O final dos 4 litros é isso aqui. E o que é isso, Marilene? É 20% de... 20% não, 20 ml de polpa, mais 3.800 ml de água. Só que, não esqueça, isso aqui tudo é o quê? 4 litros. Então, nos 4 litros, eu vou ter 200 ml de polpa, que é os 20% de 1 litro, e 3.800 ml de água, que é os 3 litros de água que eu estou colocando, adicionado os 800 ml de água que já tinha no primeiro litro de suco concentrado. Agora ele quer saber o percentual de abacaxi. Não, o percentual... Cadê? O percentual de polpa. Ó, percentual de polpa. Ora, polpa é 20, ou 20 não, 200 ml. Só que em quanto? Em 4 litros. Então, esse percentual que ele está buscando aí vai ser 200 ml dividido para 4 litros, que é 4.000 ml. Ora, Marilene, quanto é que isso aí dá? Adivinha? Vai um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo. Fica 2 para 40. Isso aqui vai dar 1 para 20. E adivinha quanto é isso aqui? 1 para 20 é a mesma coisa que 5%. Ok? Então, se eu tenho um suco de abacaxi com 20% de polpa concentrada em 1 litro, se eu acrescentar mais 4 litros, esse total de polpa não muda. O que vai mudar é o total de água. E o total de água vai para 4 litros mais a polpa. 3 litros, 3.800 mais os 4 litros. Então, nesse caso aqui, o nosso gabarito aqui, ó, é a letra B de bola. Show? Questão 6 diz o seguinte: um levantamento efetuado entre 480 pessoas mostrou que muitas delas mantinham 2 chips, tá bom? O chip A e o chip B, conforme a tabela a seguir. Bem, essa tabela está incompleta, tá? Ela diz assim, ó, chips. Quantas pessoas tem o chip A? 320. Quem é que tem os 2 chips? 80. Aí ele diz, o total de pessoas que mantinham somente o chip B, cara, somente o chip B, cuidado, não é ter o chip B, é somente o chip B. Sabendo que todas as pessoas mantinham pelo menos um dos chips. Quando ele diz pelo menos um dos chips, é para excluir a possibilidade de alguém que não tenha nenhum deles. Então, cara, isso aqui é teorema de conjunto. Bom, que vocês vão fazer aqui é o diagrama de Venn, que eu indico, ok? Aqui o chip A e aqui o chip B. E aí, lembrando, a interseção é os dois. E aqui está muito claro, ó. Quem é que tem os 2 chips? 80. Então, eu jogo 80 pessoas aqui, ó. O chip A é 320. Cara, se o chip A é 320, essas 80 pessoas já estão dentro do 320. Então, se eu pegar 320 menos 80, eu vou ter aqui 240 apenas o chip A. Então, vamos lá. Eu tenho 240 pessoas apenas o chip A. Eu tenho 320 pessoas o chip A. Ora, e o que falta para 480, com certeza, é o B. Só que lembrando, quanto falta? Cara, se você somar tudo, vai ficar faltando 160. Ok? Marilene, quem é esse 160? Observe, eu tenho o chip A, eu tenho 320. Os dois, 80. Então, esse 80 tanto está no A quanto está no B. Então, a conta aqui seria somente A, ó, somente A, que é 240,
os dois, A e B, é 80, somente o B. Vai ficar quanto? Não sei, mas eu sei que tudo tem que dar quanto? 480. A ideia é essa. Esse mais esse dá 480, ok? Lembrando que se você somar e tirar os 480, esse x aqui vai ficar 160 pessoas. E aí a gente chega no nosso gabaritão aqui lindo, maravilhoso, ó. Gabaritão, letra C de casa. Turma. Questão top, né? O total de múltiplos de 4 existentes entre os números 23 e 125. Ora, ele quer saber o seguinte: quantos números são múltiplos de 4 que estão entre 23 e 125? Posso dizer para vocês o seguinte, que corre o risco de você tentar contar isso aí numa prova oficial, né? Às vezes tu não lembra da fórmula, então corre o risco de você querer contar isso aí, tá bom? Eu não aconselho você querer contar isso aí não, tá bom? É interessante que você monte a sua estratégia. No caso aqui, a estratégia da gente vai ser bem simples, ó. A gente tem o seguinte, como são múltiplos de 4, a gente sabe que vai ser números que são multiplicados pelos números naturais, 1, 2, 3, 4, que geram múltiplos de 4, né? Vou dar um exemplo. No caso, o primeiro deles aí é o 23. O 23, pessoal, ele não é um múltiplo de 4. Por quê? Porque 23 não dá para ser dividido por 4. Para você saber se um número é múltiplo de outro, basta você dividir. Se der exato, então é múltiplo. No próximo, o 24, o próximo que é o 24, ele sim é múltiplo de 4. Esse 24 aqui, ele é um múltiplo de 4 e está depois do 23. Observe que ele coloca entre. A palavra entre significa que o 23 não entra e o 125 também não entra. Então, esse 24 aqui é o múltiplo de 4 e ele é o A1, ou seja, ele é o primeiro termo da nossa sequência. Depois vem o 28, que também é múltiplo de 4, e aqui é o nosso A2. E depois, aí você vai contar até chegar no 125. A gente sabe que o 125 ele não é múltiplo de 4, mas o anterior a ele sim, o 124. Então, o 124 ele é múltiplo de 4. Então, esse aqui é o nosso AN. Marilene, quem é esse AN? A é porque ele é um termo da sequência. E N é porque eu não sei quem é a quantidade que ele tem. Então, o 24 é o primeiro, o 28 é o segundo, aí o 32 é o terceiro, o 36 é o quarto, conta-se até chegar no 124. E esse cara eu não sei quem é, então aqui a minha sequência está montada. Lembrando que isso é uma PA, tá? Isso é claramente uma PA. Então, o que a gente faz? Como eu quero saber quem é o número de termos, porque o primeiro termo eu sei, o último termo eu sei, e o 4 aqui ó, é a nossa razão. Marilena, a razão quando a gente calcula uma PA, a gente precisa saber quem é a razão. Então, nesse caso, fica muito claro. Ele me deu a razão, já que é múltiplo de 4, então eu conto de 4 em 4. Então, isso é a razão. Ele me deu o primeiro termo, que é o 24, está entre 23 e 125. E me deu o último termo, que é 124, que está entre 23 e 25. Então, aqui basta que eu aplique a fórmula da PA, do termo geral da PA, né? Melhor dizendo. Que vai ser o seguinte. Ó, o termo geral de uma PA, ele é igual ao primeiro termo somado com o número de termos menos 1 vezes a razão. Essa é a estrutura, essa é a fórmula, ok? Então, essa fórmula aqui é que a gente vai usar para descobrir quantos elementos eu tenho aqui. E lembrando, os elementos é esse cara aqui, ó. Quantos números tem nessa sequência. Então, aqui basta eu substituir o que eu tenho. Por exemplo, quem é esse cara aqui? O AN. O AN é o 124, ó. 124. Igual. Quem é o A1? 24. Mais. Quem é o N? Não sei quem é. Menos 1.
vezes a razão. A razão é 4, já que conta de 4 em 4. Aí se tornou uma equação do primeiro grau simples de resolver, né? O que a gente vai fazer? Pega esse 24 que está somando, traz logo para cá. Então vai ficar 124 menos 24 igual. Aqui eu faço a distributiva. 4 vezes n e 4 vezes 1. 4 vezes n, 4n, menos 4 vezes 1, 4. Aqui fica 124 menos 24 dá 100, igual a 4n menos 4. O que a gente faz agora? Esse menos 4 está subtraindo, vem para cá, somando. Então vai ficar aqui, ó, 100 mais, perfeito, 100 mais 4 igual a 100 mais 4 igual a 4n. Aqui 100 mais 4 é 104 igual a 4n. Esse 4 multiplica, passa dividindo. Então, eu vou ter 104 dividido para 4. Esse aqui vai dar o valor de n. E no caso do n aqui, se você pegar 104 dividido para 4, você vai achar 26. Então, a gente tem aqui 26 elementos, que são múltiplos de 4, que estão entre o 123 e o 125. E a gente chega aqui no nosso gabarito, ó, letra B de bola. Beleza, turma? Considerando as matrizes A, aí aqui é a matriz A, que eu tenho aqui, e a matriz B, que eu tenho aqui. Então, o resultado da expressão det de A dividida por det de B é igual a... Cara, vamos lá. Aqui, ela me diz uma coisa. O que é o det? Det é a abreviação de determinante. Ok? É a abreviação de determinante. E ele quer a razão. Você vai calcular o determinante da matriz A e dividir pelo determinante da matriz B. Ok? Então, como é esse determinante? Cara, muito simples. Como é duas matrizes de ordem 2, o determinante fica muito legal. O determinante de uma matriz, aqui, ó, o determinante da matriz A vai ser calculado da seguinte forma. Você vai pegar aqui, essa daqui é a diagonal principal, ó, diagonal principal, e essa daqui é a diagonal secundária. Então, você vai pegar a multiplicação dos números da diagonal principal, que no caso aqui é 3 e 2, você vai multiplicar esses dois caras, menos, ó, a secundária. Acabou. É isso aqui que você vai fazer. Então, você vai fazer 3 vezes 2 é 6, menos a multiplicação da diagonal secundária. 1 vezes menos 2 é menos 2. Então, o det aqui de A vai ser 6. E faz o joguinho de sinal aqui, ó. Menos e menos, mais 2. Então, o det de A, ó, o det de A vai ser 8. Então, eu já sei quem é o número que fica em cima. A mesma coisa a gente vai fazer com a matriz B. Então, quem é o det de B? O det de B vai ser a multiplicação da diagonal principal, que é 2 vezes 1, 2. Aqui, ó. Menos, esse menos é da fórmula, tá? Esse menos que fica aqui é da fórmula. A diagonal secundária, menos 1 vezes 4. Então, menos 1 vezes 4 é menos 4, ok? Então, vai ficar aqui o det de B, vai ficar 2, e faz um joguinho de sinal aqui, ó. Menos e menos, mais 4. Então, o det de B vai ser 6. Pronto. Agora, o que ele quer? Ele quer a divisão. Ele quer o det de A dividido pelo det de B. O que você faz? Faz essa divisão. Simples. Tá bom? O que ele está pedindo aí. Quem é o det de A? 8. Quem é o det de B? 6. Você tem que vir aqui e procurar 8 sobre 6. Não tem. Cara, se não tem 8 sobre 6, o que vai acontecer? Você vai simplificar.
Dá para simplificar isso aqui por 2, ó. 8 para 2 é 4, 6 para 2 é 3. E aí a gente acha aqui 3 ou 4 terços, aqui na letra A, ó. Então, nosso gabarito aí, ó, é a letra A de amor. Beleza? Ó, o quociente, primeiro, o quociente é a divisão. O quociente, ou seja, a divisão entre os números complexos Z, 2 mais 3i, e W igual a 1 mais i é. Eu vou fazer uma observação rápida aqui no cantinho. Deixa eu ver. Não é grande essa questão? Dá para me fazer uma observação aqui desse lado. Ó, todo número complexo ele é escrito assim. A mais BI. Onde o A e o B são números reais. E esse I aqui é um número imaginário. Ele não é uma incógnita. Ele é um número imaginário. Tá bom? Número imaginário. E o que é isso, Marlene? Esse I, ele equivale à raiz quadrada de menos 1. Tá bom? Ó, o I, coloca uma coisa na cabeça de vocês. O I equivale à raiz quadrada de menos 1. Marlene, mas eu aprendi na escola que não existe raiz quadrada de número negativo. Não, não existe. Mas, em algum momento da história da matemática, um dos matemáticos se deparou com um problema que eles conseguiam resolver na prática, só que quando iam para a álgebra, não conseguiam resolver porque eles caíram numa raiz quadrada de um número negativo. Então, eles pensaram o seguinte, bem, como é que um problema eu consigo resolver ele no mundo prático, mas na teoria eu não consigo, porque não existe esse número de raiz quadrada negativa. E aí o que ele fez? Eles disseram, bem, já que não existe, então a gente vai imaginar que exista. Então vamos chamar esse raiz quadrada de menos 1 de I. Aí, por exemplo, se eu quiser reescrever a raiz quadrada de menos 4, eu vou escrever raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de menos 1. De menos 1. Ok? Aí a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de menos 1 é i. Então pronto, raiz quadrada de menos 4 é 2i. Porque eu sei que i é a raiz quadrada de menos 1. Ok? Por exemplo, se eu quiser escrever aqui a raiz quadrada de 25, basta eu fazer. Raiz quadrada de 25 é 5, de menos 25, menos, tá? Menos 25. Raiz quadrada de 25 é 5 e de menos i, de menos 1 é i. Então fica desse jeito aí. Dito isso, é importante fazer a seguinte observação, que é o que a gente vai precisar no problema. Eu quero que vocês olhem que se i é igual a raiz quadrada de menos 1, quanto seria isso aqui? Ó? I vezes i. Ficaria a raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de menos 1. Confere? Se o i é raiz quadrada de menos 1, i vezes i vai ser raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de menos 1. I vezes i é a mesma coisa que i quadrado. Ora, então isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Ora, então i ao quadrado é igual. Aí eu corto 2, corto a raiz, fica menos 1. Ok? Então coloque na cabeça de vocês isso daqui. I é igual a raiz quadrada de menos 1 e i ao quadrado vai ser menos 1. Observe. Isso aqui a gente vai usar no nosso problema, tá bom? Então vamos voltar para o nosso quociente. Outra coisa importante, eu vou apagar aqui. O que é o conjugado? Se eu tiver um número complexo Z, A mais BI, o conjugado dele é o Z, aí eu boto uma barra em cima, igual a menos o BI. Pronto, isso aqui é o complexo Z. E esse cara aqui é o conjugado de Z. Ele tem um tracinho aqui em cima, tá? Então, toda vez que eu precisar fazer uma operação de quociente,
eu vou precisar saber quem é o conjugado do meu número. Por quê? Porque esse conjugado, ele é o número que vai tornar racional a minha expressão. Esse conjugado, ele torna o número do denominador da fração um número racional. Bom, dito essas duas coisas, vamos para a nossa situação. O que ele quer é o quociente. Bom, o que ele quer é o quociente. O quociente entre z e w. Então, o quociente, que eu vou chamar aqui de Q, o quociente entre z e w vai ser o número z dividido pelo número w. É isso que ele quer. É o quociente. Esse Q aqui é de quociente. Marilena, mas como se trata de números complexos, isso aqui vai ficar 2 mais 3i em cima. E embaixo vai ficar 1 mais i. Ou 1 menos i, melhor dizendo. 1 menos i. Aqui, ó. Pronto. Marilene, e como é que eu vou dividir isso aqui? Bem, dividir você não vai. Porque no quociente de números complexos, o que a gente faz é pega a fração e multiplica a fração pelo, vamos lá, conjugado do denominador em cima e embaixo. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer é pegar o conjugado do w e vai ficar assim, ó. O quociente vai ficar o número z dividido pelo w, que multiplica o w conjugado pelo w conjugado. Essa é a estrutura que a gente usa para fazer a divisão de números complexos. Eu coloco a divisão e depois eu coloco a multiplicação por uma outra fração que o numerador e o denominador é o conjugado do número de baixo. Então, nesse caso aqui, quem é o conjugado? Vai ser o 2 mais 3i? Não, ele está em cima. O número que vai ser conjugado é o 1 menos i. Aqui, ó, 1 menos i. Só que, observe, eu tenho que trocar o sinal. O conjugado, ele troca o sinal da parte imaginária. Então, aqui em cima vai ficar 1 menos i? Não. Aqui em cima vai ficar 1 mais i. E aqui embaixo, 1 mais i. Observe que esse daqui, ó, é esse mesmo número, só que trocado o sinal. Ou seja, esse mesmo número mais e o menos trocado de sinal. Ok? Dito isso, o que a gente vai fazer aqui? Como é o conjugado, aí aqui a gente vai aplicar a distributiva. Ok? Distributiva eu vou pegar o primeiro, multiplicar pelo primeiro, o primeiro pelo segundo, fazer toda essa construção. Bem, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar aqui. Vamos fazer a aplicação da distributiva. O 2 vezes o 1 dá quanto? 2 vezes 1, 2. Bota ele aqui. O 2 vezes o i. Então, fica mais, né? Mais 2 mais i, fica mais 2i. Ok? Agora, vamos multiplicar o 3i. Ó. Observe, é o mais 3i que multiplica o 1. Mais 3i vezes 1 fica mais 3i. E o mais 3i vezes o i. Observe, mais 3i vezes i. Ora, 3 vezes 1 é 3, i, só que é i vezes i. Então, vai ficar i ao quadrado. Exatamente o que eu tinha falado aqui. Ó. I ao quadrado, você vai trocar por menos 1. Tá? Isso aqui tudo dividido. Aí aqui embaixo é tranquilo, por quê? Porque você vai pegar o 1 menos i, 1 mais i, como são iguais e sinais opostos, eu posso pegar só o primeiro ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Ó, beleza? 2. Aqui faz a soma. Aqui, ó, você consegue fazer a soma. O 2i mais 3i vai dar 5i. E aqui eu tenho o seguinte, ó. Esse cara bem aqui, eu tenho 3 vezes, 3 positivo, vezes o i ao quadrado, tá que eu tinha dito antes, ó. O i ao quadrado é menos 1. Aqui, ó, menos 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 1. Vai ficar 3 vezes menos 1, menos 3. Tudo isso aqui, dividido para 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado, aqui, ó, a gente já sabe que 1 ao quadrado é menos 1. Então, aqui fica menos 1. Ó. Então, a minha conta vai ficar... Aí, nesse caso, eu posso fazer o 2 menos o 3. Ó. O 2 menos o 3 vai ficar menos 1. E aqui é o 5.
mais 5i. Dividido para 1. Aqui faz um jogo de sinal. 1 mais 1 fica 2. Então aqui fica desse jeito. Ó, que eu acho que não tem alternativa, né? A resolução aqui está correta. Então, a única que tem 2 embaixo é a C, a D, a A, B, C. A que mais aparece, o que mais parece, melhor dizendo, é a letra A. O gabarito é esse aqui. O gabarito é esse que eu fiz. Menos 1 mais 5i. Que geralmente eles colocam assim, ó. Menos 1 meio mais 5i sobre 2. Geralmente os números complexos aparecem assim. Não tem gabarito, né? Sem gabarito. Sem gabarito. Ok? Sendo o seno de alfa igual a meio, e alfa é um ângulo do segundo quadrante, então o valor da tangente desse cara é igual a... Cara, tem muitas explicações sobre isso, bom? Muitas, bom? Eu vou fazer aqui um detalhezinho importante aqui para a gente brincar. Observe, imagine que eu tenho um círculo trigonométrico, bom? Dividido em 4 quadrantes, ok? Deixa eu só voltar aqui. Ele é dividido em 4 quadrantes, bom? Essa reta aqui, ela é a reta do cosseno. Essa reta que sobe, ela é a reta do seno. E a reta da tangente, que eu vou fazer de verde, ela passa aqui, ó, a reta da tangente. Ó, ela passa bem aqui. Essa aqui é a reta da tangente. Vamos lá. Quando eu escolho um ângulo aqui, por exemplo, vou fazer aqui uma reta aqui de azul. Se eu escolher um ângulo aqui, ó, por exemplo, aqui, esse ângulo aqui, ele tem algumas situações importantes a ser analisado. Por exemplo, se eu quiser saber o valor do cosseno, eu clico bem aqui, eu marco aqui e traço uma reta até chegar na linha do seno. Então, bem aqui é o valor do seno desse ângulo que eu vou chamar de θ. Então, aqui vai ser o cosseno de θ. Aqui vai ser o cosseno de θ, certo? Se eu quiser saber o seno, eu venho para cá, ó, bem aqui. Então, esse cara aqui vai ser o seno de θ. E se eu quiser saber quem é a tangente, é só seguir reto até aqui. Então, esse ponto vai ser a tangente de θ. Lembrando que a tangente começa aqui no zero e ela sobe. Ó. O valor que der aqui em cima é o valor da tangente, certo? O valor que aqui é zero, ó, o valor que der bem aqui é o cosseno e o valor que subir até aqui é o seno. Essa aqui é a estrutura básica do círculo trigonométrico. Lembrando que isso aqui tem o primeiro quadrante, aqui, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Observe que os valores da tangente nos quadrantes ímpares são positivos. Por exemplo, se eu tiver um ângulo aqui no terceiro quadrante, ele vai apontar lá para cima. Então, a tangente é positiva. Já a tangente dos quadrantes pares, 2 e 4, é apontando aqui para baixo. Ó. Então, vai ser valores menores que zero. Então, são negativas. Com isso, a gente pode começar a montar a seguinte ideia. Preste atenção. No primeiro quadrante, que a gente vai chamar assim, ó, no primeiro quadrante, eu vou ter seno positivo. Vou botar assim, ó, vou botar seno vai ser maior do que zero, ou seja, ele é positivo. O cosseno vai ser maior do que zero. E a tangente, observe, ela também vai ser maior do que zero. Lembrando que a tangente é a divisão do cosseno pelo seno. Ok? Já no segundo quadrante, que é onde o meu seno está, observe que ele fala que o seno aqui, ó, o seno de alfa, é o seno de um ângulo qualquer, é 0,05. E esse alfa está no segundo quadrante. Ó. Então, seno no segundo quadrante, ele vai estar aqui para cima. Ó. Ele continua aqui para cima, então ele é positivo. Então, seno aqui vai ser positivo. Mas o cosseno,
Observe que o cosseno é nessa reta e ele vai estar para cá, ó. O valor do cosseno vai estar para cá, então vai ser negativo. Então, o cosseno vai ser menor do que zero. Ora, se a tangente, lembrando uma coisa, ó, seno de um ângulo dividido pelo cosseno de um ângulo, isso aqui é igual à tangente desse ângulo. Então, se eu tenho um número positivo dividido por um número negativo, só pode dar negativo. Então, nesse caso aqui, a tangente do segundo quadrante, ó, ela é menor do que zero. Bom? Então, se você observar as opções aqui, você vai dizer o seguinte, bem, se o ângulo alfa é do segundo quadrante, então, muito provavelmente, se o ângulo alfa está no segundo quadrante, o cosseno também está no segundo quadrante. Então, a tangente vai estar no segundo quadrante e ela é negativa. Então, observe, se eu pegar um número negativo e dividir por um positivo, vai dar negativo. Então, óbvio que a letra B aqui, ó, eu já não posso mais marcar, porque a letra B é positiva. A letra D, eu também não posso marcar porque é positiva. Então, só vai me sobrar A, C e letra E. Dito isso, vamos analisar uma coisa. Ora, seno de alguém é 1/2. Ora, quem é um ângulo que tem seno 1/2? Você pode olhar nos arcos. Os arcos não, você pode olhar no ciclo trigonométrico, que no ciclo não, desculpa, na tabela dos arcos notáveis, né, aquele seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60 graus, que o ângulo que tem seno 1/2 é o ângulo de 30 graus. Então, o ângulo de 30 graus vai ser 1/2. Ora, se o ângulo é de 30 graus, quem é o cosseno desse ângulo de 30 graus? Tá? Vai ser quem o cosseno? Vai ser raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, está aqui. Ó. Eu estou procurando o ângulo de 30 graus. Então, a tangente desse 30 graus vai ser quem? Vai ser a raiz, tangente de 30 graus, vai ser a raiz de 3 sobre 3. Aí você diz assim, Marilene, mas calma aí, tem um negócio errado aí. Tem. Qual é o negócio errado? O negócio errado é que esse ângulo de 30 graus, ele não está no segundo quadrante. Esse ângulo de 30 graus, ele está no primeiro quadrante. Aí você diz, eita diabo, e agora? Agora eu vou apagar essa loucura toda que eu fiz aqui, ó. Se esse ângulo aqui que eu marcar é de 30 graus, bem aqui é 30 graus, esse mesmo ângulo tracejado para cá, ele vai dar quantos graus? Ora, 30, ele vai marcar para cá, voltando 30. Então, se uma volta, a metade dessa volta aqui, tem uma volta completa 360, a metade dela é 180. Então, daqui ó, até aqui é 180 graus. Se é 180 graus, se eu chego no 180 e volto 30, eu vou ficar com 150 graus. Ok? 150 graus aqui. Ó. Ok? 150 graus. Esse 150 graus, a tangente é lá para baixo. Ó, como a gente já tinha visto. Aqui, ó, o seno é positivo, o cosseno é negativo, porque o cosseno vai estar bem aqui, ó, bem aqui assim o cosseno. O seno vai estar bem aqui e a tangente vai estar apontando bem aqui. Então, seno de 30 graus é a mesma coisa do seno de 150. O cosseno de 30 graus é a mesma coisa do de 150, só que trocado o sinal porque ele está no segundo quadrante. E a tangente de 30 graus também corresponde à tangente de 150, só que trocado o sinal, que é bem aqui, menos raiz de 3 sobre 3. Se fosse positivo, estaria bem aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. Ela positiva no primeiro quadrante, no segundo quadrante caiu para negativa. No terceiro, aqui ó, no terceiro, se ela subir no terceiro, ó, vai bater lá positiva. E se ela voltar para o quarto quadrante, aí volta para cá negativa. Então assim, é uma questão conceitual. Você precisa saber o que é seno, o que é cosseno, quadrante, os arcos notáveis, para a gente chegar que a tangente de 30 graus corresponde à tangente de 150 graus, só que negativa, aqui, ó, só que negativa. Que no nosso caso vai ser menos raiz de 3 sobre 3, que a gente chega aqui no gabarito letra E.
a soma das projeções dos catetos de um triângulo retângulo é igual a 13. E um dos catetos mede 5. Nessas condições, o perímetro desse triângulo é igual a... Pessoal, essa questão é legal porque é teorema de Pitágoras. Só que tem um detalhe. Ele fala que a soma das projeções aqui, a soma das projeções dos catetos de um triângulo retângulo é igual a 13. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez de propósito. Tá aqui, ó. Imagine aqui um triângulo retângulo colocado nessas condições aqui. Triângulo retângulo, ok? Tá aqui a altura dele. A altura. Observe uma coisa. Esse cara bem aqui é um cateto. Vou chamar de cateto 1. Esse cara aqui é o cateto 2. E daqui até aqui é a hipotenusa, que eu vou chamar de H maiúsculo, tá? Agora observe, o que ele chama de soma das projeções dos catetos? Cara, projeção, eu costumo explicar para os alunos o seguinte, lembre de projeção como se fosse a sombra de uma coisa. Então, quando você olha para a sua sombra, ali é a projeção do seu corpo na parede, é uma sombra. Bom, então eu quero que vocês olhem para cá e vejam. Esse cateto 1, ele projeta uma sombra aqui, ó, onde eu estou fazendo esses riscos. Ó. Imagine que aqui nessa parte, bem aqui onde eu estou pintando de verde, seja a sombra do cateto 1 em cima da hipotenusa. Então aqui é a sombra. A outra sombra bem aqui é do cateto 2. Ó. A outra sombra aqui é do cateto 2, essa sombra aqui. Ó. Aí ele disse que se eu pegar esse pedaço, que é a projeção do cateto 1, e somar com esse outro pedaço, que é a projeção do cateto 2, dá 13. Ora, isso tudo é para dizer que a hipotenusa é 13. É só isso que ele fez. Ele disse que um dos catetos mede 5, então vamos colocar o cateto 1 aqui medindo 5. Porque esse cateto 1, ele é o menor, né? Então vamos chamar aqui ele de 5, ok? E aí ele pede o perímetro do triângulo. Cara, para saber o perímetro, eu preciso dos 3 lados. Eu só tenho 2. Como é que eu acho o outro se isso é um triângulo retângulo? Que ele diz aqui, ó, retângulo, triângulo, retângulo. Como é que eu acho? Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser o cateto 1 ao quadrado, mais o cateto 2 quadrado. Aí a gente substitui. A hipotenusa é 13 quadrado, mais o cateto 1, 5 quadrado, mais o cateto 2, que eu não sei quem é, quadrado. 13 ao quadrado é 169. 5 ao quadrado é 25, mais cateto 2 ao quadrado. Ora, esse 25 está somando, vai em subtraindo. Então, se eu pegar esse 25 e traz para cá o desconto, né, que dá 169 menos 25, isso vai ser o cateto 2 quadrado. Então, essa subtração aqui dá 144, igual ao cateto 2 quadrado. Como é o quadrado, eu vou passar para cá em forma de raiz. Então, o cateto 2 vai ser a raiz quadrada de 144. Então, o cateto 2 vai ser 100, de 144, né? A raiz quadrada de 144 é 12, ok? Então, eu tenho o meu outro cateto aqui, que é 12. Aí ele quer saber o perímetro. Então, o perímetro vai ser 13 mais 12 mais 5. 13 mais 12, 25. Mais 5, 30. Então, o perímetro da nossa figura aqui é 30. E a gente chega no gabarito aqui, ó, letra C de casa. Questão de segundo ano, tá bom? Questão de segundo ano, que diz o seguinte. Um poliedro convexo tem 9 faces e 16 arestas. Deste modo, o total de vértices desse poliedro é... Aqui, vamos lá. Como ele é um poliedro convexo, tá bom? Você pode fazer esse arranjo aqui. E que arranjo é esse, Marilene? Bem, número de faces
arestas e vértices. Isso daqui a gente encontra na relação de Euler, bom? Que é a relação, aí a gente chama de Euler, mas escreve Euler, bom? É alemão, Euler, beleza? E qual é essa fórmula? Cara, tem várias formas de escrever ela. Eu particularmente gosto de escrever assim: número de faces mais número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Eu acho esse método, essa forma de escrever ela mais simples, porque você fica logo assim, ó, verdadeiro e falso, A mais 2. Você lembrando de verdadeiro e falso, o resto fica A mais 2. Aí aqui é só substituir, bom? Relação de Euler. Se você nunca tinha visto isso, sugiro que você dê uma olhadinha, que tem problemas dificílimos com esse conteúdo aqui. Muito, mas muito, tem problema muito difícil envolvendo isso aqui. Esse aqui é o mais simples de todos. Vamos lá, é só substituir. Faces, 9, arestas, 16. Então, vértices eu não sei. Faces, 9, arestas, 16, mais 2. O valor não, a face vai ser mais 9, igual a 18. Ora, quem é o número que somado com 9 dá 18? É o próprio 9. Então, a gente tem aqui 9 vértices. Está aqui, ó. Gabarito, letra B, de bola. Beleza, turma?